aí, gente? Tudo bom com vocês? Então, aqui estou ainda no meu, na minha pré-vigília. E eu queria muito que vocês me acompanhassem. Também como uma forma de desenterrar esse YouTube, né? Porque faz muito tempo desde o último vídeo. Mas então, dando um contexto, meu nome é Sofia, sou vocacionada na comunidade católica Shalom. E todos os meses nós fazemos vigílias, né? Esse mês eu vou fazer com o grupo vocacional, porque estando dentro do vocacional nós alternamos, né? Em um mês a gente faz com o vocacional e no outro mês com o nosso grupo de oração. E esse mês eu vou fazer com o vocacional. E aí, antes de, tomar banho, me arrumar propriamente, tá passando um pouco de 8h30, mais ou menos, da noite. E aí, queria mostrar a vocês que geralmente eu levo na minha querida bolsa, que, digamos, tá um pouco sofrida, mas ela vai aguentar. Eu tenho muita fé que ela vai aguentar. Primeiro, de material propriamente de oração, né? Então, primeiramente e obviamente, Bíblia, né? Porque Deus nos fala muito, principalmente pela própria palavra dele, né? E aí, escritos. Obviamente, adoro rezar com os escritos. Muito bom. O maioral Te Seguirei, do ano corrente, deste ano. Tá muito lindo, aliás. Sim, ele auxilia na oração pessoal, tá? Deixa eu ver, porque, sério, é muita coisa. Bom, geralmente um vocacionado, ele leva o seu caderno de oração. Mas eu levo os meus cadernos de orações. Por quê? Eu sou uma pessoa que escrevo muito. E ano passado eu só tinha um caderno de oração. Inclusive era um bem grandão, de universitário mesmo. Mas, gente, ele não coube. Chegou em julho, acabou as folhas. Acabou, zerou. Eu fiquei, não. Próximo ano tem que ter mais de um, pra separar direitinho, pra organizar, porque ter só um e me deparar com um pouco mais da metade do ano, ele já ter acabado, me enlouqueceu. Então, como é essa separação desses três aqui? Esse aqui é o meu destinado para formações, pregações, principalmente do vocacional. E eu anoto também as vigílias. No caso, só o que tem relação com a vigília. Eu não anoto o que foi a oração pessoal e nem o estudo bíblico, porque é nesses outros dois aqui, tá? Mas aqui é mais as formações, tá? Eu achei que ficou melhor assim. E aí, esse aqui é o meu de oração pessoal. Só tem oração pessoal aqui. Tô gostando muito porque a gente já tá em março e não tá nem perto de acabar isso aqui. Então eu acho que vai ser muito bom. Não que eu diga que vai durar, né? Mas, pelo menos até outubro, eu acho que ainda vai ter folha. E aí esse aqui, de São João Paulo. Sim, esse aqui de Santa Terezinha. Eu acho que é uma frase dela, não sei dizer. E aqui de São João Paulo, esse é para o estudo bíblico. Também igualmente. Já estamos em março, mas eu acho que não tem nem 10 folhas escritas aqui. E olha que eu escrevo muito. Só que em cada página eu consigo colocar de 2 a 3 estudos. Depende muito do dia, claro. Tem dia que é aquela oração mais simples, né? Mas tem aquela que pega mesmo e eu tenho que anotar tudo. Mas é isso. Por enquanto, estou gostando da separação. Claro que gera mais peso na bolsa, né? Mas o que é esse peso comparado ao peso que Jesus carregou a cruz, né? Mas enfim. Eu acho que de oração mesmo, é essa que eu uso na vigília, tá? Sim, tem o meu texto, só que tá no outro quarto e eu vou pegar ainda. Agora eu queria mostrar um pouco
de coisas a mais, né? Que eu uso tanto dentro da vigília como depois dela. Eu levo o meu planner, que eu tô usando este ano, que é lá do Alma Esponsal, que é da Jennifer e do Guilherme. Inclusive, indico, muito bom. E eu também levo meu bloquinho de ilustrações e letterings e coisas que o meu lado artístico fica brotando, às vezes, no meio da vigília. Então, eu gosto de passar logo pra cá. Eu tô voltando a essa área do desenho ainda, não é grande coisa, mas é algo que eu gosto, um hobby que eu gosto, né? E, gente, um livro que eu fiz um achado maravilhoso foi esse aqui, que é Boa Noite com Maria, Receba o Beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Eu achei isso maravilhoso porque eu queria muito um livro que fosse uma leitura noturna antes de dormir. Além do meu livro atual, que é O Irmão de Assis, que é até a leitura vocacional, né? Essa é a minha leitura atual, mas eu não queria que fosse o meu livro da noite. Eu queria que fosse o livro durante o dia, manhã, tarde, um pouco da noite, só que antes de dormir eu queria que fosse um muito específico. Quando eu vi isso aqui, eu achei perfeito, porque ao mesmo tempo que eu queria esse livro antes de dormir mesmo, tipo, eu ia ler ele, rezar e dormir, pronto. E também tem a questão que eu queria muito essa proximidade com a Nossa Senhora, principalmente esse ano vocacional, né? Não só vocacional, mas vida cristã, assim, né? Eu queria me aproximar de Nossa Senhora. E não há coisa melhor do que um livro, né? Então, ele basicamente é como se fosse um devocional, né? Que nossos irmãos protestantes fazem, mas totalmente voltado à nossa fé, né? Assim, a cada dia tem um texto principal que é como se fosse Nossa Senhora em primeira pessoa falando com a gente, sabe? Sempre vai começar, tipo, meu filho. Todos vão começar com meu filho, eu acho. Meu querido filho. Sempre vai começar assim. E é uma conversa que termina com um conselho. É bem interessante, assim. Por mais que foi um padre que escreveu, eu lendo algumas páginas, é como se fosse Nossa Senhora mesmo, sabe? Eu achei muito legal. E aí, cada página vai ter uma leitura para você ler. Eu acho que não é a leitura do dia da liturgia. Eu acredito que sejam leituras complementares. Por exemplo, no dia de hoje, dia 24, é a leitura de Gálatas 3, né? Eu ainda não chequei a liturgia, mas eu acredito que seja uma leitura avulsa. E aí, cada dia vai ter uma palavra-chave do que vai estar sendo falado. Por exemplo, hoje é amor, né? Vai falar sobre o amor. E aí, tem um espaço para anotações, que eu acho que eu vou colocar o rema. Acho que eu vou colocar o rema de toda essa página. E aqui, sempre depois do texto, termina com a frase: boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. Precioso demais. E aí aqui tem linhas maiores. Então, eu acredito que aqui eu vá colocar de forma mais detalhada como foi esse momento aqui da leitura, lei do texto, né? O que Deus possa falar de alguma forma. E aqui o rema só. Porque remas são coisas mais simples, né? Então. Mas enfim, gente. É muito bom. É da editora Ave Maria, tá? Então, super confiável. Como eu já mostrei, né? Leitura atual é a leitura vocacional. Que eu não achei que ia ser tão difícil ler, gente. Não achei. Porque geralmente eu não tenho problema com leituras. Porque já é algo na minha rotina, sabe? Só que eu não sei dizer pra vocês como tá sendo difícil ler esse livro. Porque eu tô pegando ele muito como algo oracional. Porque, tipo, tudo que fala nesse livro
é uma coisa pra você rezar. Quando eu vejo, eu já tô lá. Já tô lá no cheira lá, praia e pronto. Bom, voltando aqui, um pouco mais digna, né? Fiz a maquiagem que eu costumo fazer pra ir pra vigília. Eu ponho esse rímel, mas pode ter certeza que em algum momento ele vai sair. Porque o choro é um pouco descontrolável. É dias assim. Mas eu queria mostrar como tá o meu look, tá? Coloquei a camisa do vocacional deste ano aqui na minha missão. Sou da missão de Natal, aliás. Eu acho ela muito bonita. Ela tem essa imagem de uma mão segurando o tal, com o tema: testemunhos que exalam o perfume da eternidade, imprime em mim a tua glória. Eu acho que é isso. Espero não ter errado. Mas coloquei uma calça de lavagem mais escura. E eu ia colocar um cinto, mas eu coloquei esse lenço. Achei bem legal. E aí, pra complementar, nós vamos ter este sapatão aqui. Acho que vai ficar legal.
Dai-nos, Senhor, boas, santas e abundantes vocações, para que possamos cumprir a nossa missão de anunciar a paz, onde a Igreja e a humanidade precisarem